Olá, eu sou a professora Kátia Malaquias e nós estamos aqui no nosso podcast Unição José. Hoje nós estamos aqui no nosso segundo episódio com a presença ilustríssima do nosso professor Galvão, professor Fernando Galvão, que é o diretor da Escola de Direito aqui da Unição José. Mas antes do professor Galvão falar sobre a sua trajetória e responder aqui as nossas perguntas, eu convido você a assistir o nosso primeiro episódio. Estão todas as que já está lá hospedado em todas as plataformas digitais, tocadores de áudio, lá no Spotify, no YouTube, no Deezer, no Apple Music, e onde você procurar lá, você vai achar. Vai lá, deixa seu joinha, deixa lá seu comentário, deixa lá sua sugestão de temas, sugestão de convidados. Se você tiver interesse em conhecer também a nossa instituição, conhecer a Unição José, entra lá no nosso site, no nosso Facebook, no nosso Instagram, @Unição José, e conheça um pouquinho mais aqui do nosso campus. E aqui agora falando com o professor Fernando Galvão. Professor, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito aqui o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. É uma presença, assim, bem ilustre. Nós ficamos bem felizes aqui. O professor Galvão é procurador de justiça aqui do estado do Rio de Janeiro. E antes de você se apresentar, falar da sua trajetória acadêmica, eu queria que você falasse, talvez você que está em casa, você não saiba o que é um procurador. A gente ouve o Bonner falando, o pessoal do Fantástico, não, porque o procurador, a procurador... O que um procurador faz? Procurador é uma palavra, assim, muito... tanto quanto ambígua, né? Porque todos têm procurador, jogador de futebol tem procurador. No meu caso, especificamente, no campo da justiça, né, o procurador de justiça, ele é no caso do Ministério Público Estadual, ele é um membro do Ministério Público que atua junto aos tribunais. Então, uma diferença que é importante é que, no caso do Ministério Público Federal, que ficou em evidência, negócio de lava-jato Sim. E tal, no Ministério Público Federal, desde que você entra, você é procurador. Fez concurso, passou, é procurador. No Estado, não. Você começa como promotor, aí depois de 10, 20 anos, você é promovido a procurador. Então, já estou no fim da carreira, né? Já sou procurador há muitos E o que anos. um procurador faz, assim, na prática? Então, aí tem uma divisão nossa de serviço que é importante, que é o seguinte, né? Os processos, eles, em geral, eles começam com o juiz, né? Então, houve um problema qualquer, o caso chega à justiça e aí... junto ao juiz atua o promotor, né? Aí você tem uma divisão fundamental que é a parte criminal. Então, houve um roubo, houve um estupro, um homicídio. E quem vai fazer, tocar o processo, vai comparecer perante o juiz e pedir uma punição, se houver uma investigação e se descobrir quem foi o autor, é o promotor, né? Isso eu fiz lá atrás, né? Sim. Fiz durante muitos anos isso. Atuei perante o júri, fiz todo tipo de processo. E, além da parte criminal, tem a parte civil, né? Então, questões de família, por exemplo, né? O marido e mulher estão brigando, querem se separar e tem uma criança, tem um filho. Quem é que vai cuidar da criança, dos interesses da criança? É o Ministério Público. Também fiz isso durante muitos anos. Aí, depois que o juiz dá a decisão, normalmente agrada a uma pessoa, mas desagrada a outra na parte, né? E aí essa pessoa recorre para o tribunal. E aí já vai para o membro do Ministério Público que atua perante o tribunal, que é o procurador. Aí ele vai dar o seu parecer, opinião. Agora sou eu. É o que eu faço agora. Então me fala aí da sua trajetória acadêmica. Como é que essa história do direito? Sua família todo mundo é do direito? Você que decidiu fazer direito? Como é que surgiu? Não, na minha família, a primeira pessoa a se formar foi meu pai, né? Do lado do meu pai. E ele é formado em Direito, acho que de lá para cá todos nós somos, né? Meus irmãos todos. Né? Uma dinastia. Só que cada um está num Ministério Público diferente, né? Então tem... Tá todo mundo no Ministério Público? Que família Falta é essa? de imaginação gente? Absurda, né? Tem Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual. Como é que um almoço de família deve ser uma coisa... Não chega a ser chato, não. Não é chato, não, mas beira, né? Tem essa... Mas meu pai é o primeiro, não foi o primeiro. Aí assim. foi a primeira graduação que você fez, foi Direito? Foi Direito. E depois você fez o quê? Você estudou Direito onde? Na UERJ. Sim. E depois você fez o quê? Eu fiz Filosofia, né? E aí tem 2 graduações, né? Mas eu fiz a Filosofia por causa do Direito, né? Foi o Direito que me levou para a Filosofia. Que eu, no final do... Sabe, história interessante, né? Eu tinha um professor de
de direito tributário, que é tributo, imposto, e ele era filósofo. E as aulas dele eram sobre tributo, sobre imposto de renda, mas entrava filosofia. Eu me encantei, terminei Caramba, que aquele interessante. curso, fui fazer Não, a eu vi aqui no filosofia. seu currículo, depois você tem uma pós-graduação em psicologia também na É isso, PUC. já foi a filosofia me levando para a psicologia. Me Já foi. fala qual é o ponto de convergência aí Não, na entre essas verdade, três tudo veio, áreas. né, se a gente pensar assim historicamente, né, tudo veio da filosofia, né? A psicologia, se formos olhar, né, o século XIX, você tem uma briga grande da tentativa de autonomização ou independência de algumas áreas, né? A sociologia veio da filosofia, a psicologia veio da filosofia. Esses grandes, os primeiros, né? Grandes sociólogos, né? O Marx, por exemplo, ele era filósofo, mas com uma pegada sociológica, né? Então, é, esses campos do saber, ele, principalmente a partir do século XIX, eles se autonomizaram, né? Então, existe uma ligação forte, por exemplo, da sociologia com a filosofia, da psicologia com a filosofia, né? O direito é que tem uma certa autonomia, mas que historicamente também Eu é tão acredito o antigo quanto quanto. a própria psicologia deve te ajudar também nesse teu trabalho específico, né? De alguma. Por que a psicologia? Depois de assim, Não, a psicologia, uma pós. ela, quer dizer, com Será que é a certeza, tentativa de entender o comportamento humano, é, como que com funciona a cer- mente das é. E pessoas? aí tem uma questão, assim, até de natureza um tanto quanto pessoal, né? De entender a mente, o comportamento das pessoas em geral e o meu próprio, né? Então, assim, tem essa. Mas começou no direito para a filosofia, e da filosofia parei na psicologia, né? Vamos lá. Eu até tenho aqui publicado na revista nossa aqui da São José uns trabalhos de psicologia, De né? psicologia. Psicologia e direito, né? Você falou uma coisa interessante, a professora Marta, que inclusive é a coordenadora aqui do nosso Aham. curso de psicologia, ela fala isso. Você vai ver o quanto as pessoas do curso de psicologia elas entram para poder se conhecer, conhecerem Com certeza a si absoluta. mesmo. Isso é uma coisa É, interessante. é. Professor, eu fiquei curiosa. Qual foi sua pesquisa do pós-doutorado? Sei que você fez pós-doutorado lá em Portugal. Você Aham. pesquisou o quê? Na verdade, tanto o meu mestrado como o meu doutorado e pós-doutorado, eles são encadeados, né? Quer dizer, o tema guarda uma semelhança, né? Tem uma semelhança muito grande, né? Então, eu fiquei nesse período da pós-graduação. Não é que seja biográfico, eu trabalhei muito com um autor, é um professor alemão, ainda é vivo, né? E ele, na área do direito, direito constitucional, ele é uma referência, né? Mundial, para o mundo ocidental, né? E eu me interessei pelo pensamento dele e fiquei desdobrando. Então, assim, só para no mestrado eu fiz um trabalho sobre o que ele tinha pensado. No doutorado eu fiz uma crítica ao que ele tinha feito, né? E no doutorado eu concluí essa crítica, né? E aí foi Poxa, quando... mas peraí, tá. Fala o que ele pensa. Assim, sobre alguma. Só dar uma Não, luz não, de qual é o tema, pensamento dele, alguma não, o coisa. tema dele é sobre direitos fundamentais e como é que os direitos humanos ou fundamentais, eles interferem na nossa vida, no dia a dia, né? E como é que é possível que eles tenham uma efetividade no dia a dia das pessoas, né? Mas aí, Grosso modo. mas isso principalmente numa discussão perante os tribunais, né? Como é que um juiz pode fazer valer ou aplicar resolver um caso a partir de direitos humanos ou direitos fundamentais, né? Dizendo assim, uma forma muito, eu não diria simplificada, mas diria assim sintética. É Sim. o que ele. A gente percebe que muitas pessoas procuram direito, até como uma segunda graduação, quando elas vão, Aham. né? Igual você já tem aí a dinastia do pessoal de. É. Eles procuram como uma segunda graduação. Aham. Quanto você acha que contribui para alguém que já está consolidado numa determinada área, por exemplo, numa área de saúde ou numa área de tecnologia, e depois decide estudar direito? E aí vai estudar. O direito é um curso muito interessante. Até estava. Minha filha fez vestibular no passado e está fazendo direito também. Mas o. Só para ficar assim É. diferente da Não, mas aí família. foi uma opção dela. Mas eu digo o seguinte: o que eu conversando com ela, o que eu disse para ela, eu digo para todos, né? É que o direito é daqueles cursos que dá uma visão geral, né? Então, assim, se for como primeira graduação,
se eu falar que é o curso que mais faz, parece que eu estou puxando a brasa minha sardinha. Bem, Mas é o curso que, em termos de leque de opções, né? Você fez a primeira graduação, Direito. Então, em termos de mercado de trabalho, você pode ter iniciativa privada, você pode partir para o concurso público, que tem a magistratura, o Ministério Público, você é delegado de polícia. Você tem um leque de opções. Então, com primeira opção é interessante. Não sendo primeira opção, sendo uma segunda, você deu o exemplo da saúde, né? Mas em qualquer área, o direito ele abre o horizonte, né? Porque ele é um curso que ele não é fechado, ele tem a ver com o nosso dia a dia, né? Então, tudo que nós fazemos, né, ele, de alguma forma, o direito está regendo a situação, né? Todo mundo namora, casa, trabalha, isso tudo são situações que são disciplinadas pelo direito. Então, você saber direito, você entende melhor o seu dia a dia, entendeu? Como a dinâmica das coisas. compra, né? A gente compra, vende. Você pega um ótimo exemplo, né? Do consumidor. Todo mundo faz isso. Pega um ônibus. O direito está regendo. Qualquer coisa que você faça. Usa o serviço público de saúde. Assiste Netflix, é consumidor, você tem. Mas O direito está presente, né? A gente às vezes o direito não é se como o dá ar, né? conta. Está em todos os lugares, né? Então, só que a gente não percebe e não vê, mas ele está, né? Então, quando você faz o curso, é que você tem noção de como a sua Quanto aquilo vida... está presente no seu Por cotidiano. isso que é Já me disseram interessante. isso, né, professor Roberto? Eu Sempre fala recomendo isso. que você faça. O Roberto já fez. É, Roberto fez. ele me orienta também a fazer. É. Eu tenho muita curiosidade também. Professor, o nosso curso de Direito aqui da Uni São José, ele é um curso consolidado, Aham. né? É um curso que as pessoas respeitam muito, isso é claro até no depoimento dos estudantes, até pela história do curso, história da instituição. Aham. O curso da São José hoje, ele tem... Qual é o perfil desse curso? Ele é mais direcionado para quem quer, de fato, advogar? Ele é mais direcionado para quem quer buscar uma carreira pública? Ele consegue dar conta desses perfis, dessas demandas? Como é que você enxerga hoje a formação em Direito aqui na Uni São José? Aí eu faria uma distinção, né? Assim, primeiro, o curso em si, né? E eu falo do curso com muita tranquilidade, né? Porque eu, à época, né, fui convidado para montar o curso. Então, eu estou à frente do curso antes mesmo dele ser curso, né? Então, quando o MEC veio aprovar o curso, eu já era o coordenador, né? Quer dizer, eu seria o coordenador indicado eu respondi pelo curso, né? Então, eu digo o seguinte, desde a sua origem, o curso sempre teve esse perfil, vou chamar assim, multifacetado. Então, ele permite que você vá para a carreira pública. Nós temos aqui até professores que são ex-alunos, que são delegados de polícia. Então, partiram para esse lado. E você tem também a advocacia, né? Profissional liberal. Então, fica a critério do aluno. Agora, isso do lado pelo que o curso oferece. Agora, o aluno, né, o discente em geral, ele tem um perfil que busca o concurso, né? Acho que o concurso ele dá uma segurança, né, e uma estabilidade que as pessoas em geral buscam, né? E você não vai ficar rico fazendo concurso público, mas você vai ter essa estabilidade, tranquilidade quer dizer, é um dos aspectos, né, que as pessoas em geral levam em conta, né? Então, respondendo a sua pergunta de forma muito resumida, daquilo que nós oferecemos enquanto curso, nós abrimos o leque, o aluno pode tanto seguir a carreira pública como a carreira privada. Agora, do lado do aluno, o que se percebe ao longo desses 21 anos de curso é que os alunos, em geral, optam pela carreira pública. É o que eles buscam, né? Então, o curso já tem, já de alguma forma, ele impulsiona. Não é que ele impulsiona, é assim... Ou ele prepara esse cara para isso? Mas ele deixa a escolha. Eu acho que são as próprias condições sociais é que levam as pessoas a buscar mais a estabilidade, entendeu, Dan? E a segurança do concurso público, de ser funcionário público, servidor, né? Servidor em geral, né? Eu desde que estava na faculdade, eu decidi que queria ser servidor público. Então, eu, com 18 anos, fiz concurso. Então, assim, eu me vejo, né? Consigo entender muito sempre tive esse gosto de querer partir para a estabilidade. Então, eu sou servidor público desde sempre. Desde sempre. Antes já de me começou formar, a sua vida profissional como servidor público? Eu era aluno da faculdade e já era servidor público. Fiz concurso com 18 anos. Eu também. Então. Mas é assim... Mas isso claro que o curso que eu fiz
abrir as opções. Mas acho que como eu disse, as próprias condições sociais nos levam, aí sim, nos impulsionam Sim. para essa. E a estabilidade é uma coisa interessante. Né? É interessante. Dá uma paz Não na é? alma. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Pois gente não. tem visto cada vez mais jovens, né? 17, 18 anos ingressando na graduação. Já a gente vê as meninas chegando com o primeiro período já com muito bonitinho. O Aham. que você diria hoje para um estudante de 18 anos que acabou de se matricular no curso de Direito aqui da São José? O que você diria para ele? A mensagem número 1 é estude, confie, porque o futuro pertencerá a você. Assim. O futuro depende do seu empenho, né? Então, estude muito, acredite no seu futuro, porque ele acontecerá. Acho que essa que é a mensagem geral, né? Então, porque isso é uma coisa que é importante, né? A instituição é excelente e tal, mas o conhecimento ele não vai entrar por osmose, não adianta. Se não houver um esforço. É a minha parte, assim, da questão física, né? Tá, o que eu queria ser atleta, ter um corpo assim. Se você não se esforçar, bem, tem a cirurgia à parte, mas não é o Não é a caminho. mesma Não coisa. é. Então tem que ter demanda, tem que ser, são dois lados, né? É a instituição oferecendo, mas o aluno tem que saber aproveitar, né? Então tem que ter esforço. Tem que ter. O que é sucesso para você, professor? Isso é uma palavra interessante, né? Mas eu acho que uma coisa que você falou, que é paz de espírito, acho que uma pessoa que tem paz de espírito é uma pessoa livre, é um espírito livre. Essa atingiu o sucesso. Não associo a dinheiro, bens. Não é a minha visão de mundo, né? Acho que paz de espírito é uma coisa que não tem preço. Acho que Eu também acho. acho que é a grande conquista. Que tem que ser conquistada, né? Você não ganha isso de brinde, nem de... O que você faz hoje que te dá paz de espírito? Você olha assim, cara, na hora que eu tô fazendo isso, me dá uma paz. São duas coisas que eu faço assim de paz de espírito. É a música, né? Eu gosto muito. E Você toca alguma coisa? saxofone. Ah, você tá brincando. E eu sou um curioso, né? Um aprendiz de feiticeiro. Mas eu me faz dar mas tem uma... Sério? E até eu vi um estudo interessante, recente, e publicaram nos Estados Unidos, um professor mostrando, um cientista famoso, mostrando que a música, ela tem efeitos, né, químicos e físicos sobre a pessoa, né? Então ela gera esse... E eu sinto muito isso quando toco, né? Eu toco pra mim mesmo, né? Assim, mas eu sinto uma... Poxa, pensei que ia num bar, em algum lugar, pra poder assistir o senhor Eu já tocar. toquei com grupos e tal, mas eu gosto mesmo de tocar pra mim. Pratica algum esporte? Pratico, sou remador. É mesmo? Eu gosto muito também. Seria outra coisa que eu ia dizer pra você que me dá paz de espírito, tá no mar. Remador. São as duas coisas que eu faço com mais Já rema há prazer. bastante tempo? Não, uns Como 3 é que anos, surgiu 4 esse, anos. esse- Não, o foi antes do remo? Covid. Covid tem uns 5 anos. Como é que surgiu o remo? Um amigo que fazia. Aí ele foi contando. Falei, poxa, interessante. E dizem que é um negócio assim desafiador, né? Você começa fazendo um percursozinho, daqui com a pouco você já está certeza. querendo. Com certeza. Você já está fazendo esses percursos longos? Mas assim, a gente sempre tem que ter a consciência, porque é mar aberto, né? Então você tem que ter a consciência dos seus limites, questão de segurança, né? Então, é desafiador, mas com cautela, né? Então eu nem ia perguntar seu hobby, mas vou perguntar assim mesmo, qual o hobby que você tem, além de remar e tocar saxofone? Não, são esses dois grandes. São os dois, já está respondido. Você indica um livro para quem está em casa? Se você não quiser indicar, diz pra gente o que você está lendo agora. Eu li muita coisa técnica, né? Assim, eu estou num projeto de escrever um livro, e aí eu tenho me dedicado muito à leitura, assim... É um livro de filosofia do direito, né? Então eu tenho... Estou falando isso olhando para livro, porque é um livro... Esse é o meu livro de doutorado, né? Mas eu tenho voltado muito a minha atenção para esses meus escritos, né? Aí seria uma recomendação técnica. Você não lê nada tipo autoajuda, ficção científica? Não, essa parte aí já seria uma coisa mais de lazer. Aí eu gosto muito de cinema, né? Então, quer dizer, seria um hobby também, mas... E aí eu... Então indica um filme. Um filme que você gosta, assim, que marcou sua vida. Que você indica pra gente. Filme...
Mas tem um filme que o filme que eu mais assisti na minha vida, porque é um filme que eu passo em sala de aula, eu adoto, eu assisto com os Você vê um alunos. filme várias vezes? O mesmo Esse filme filme várias... eu já assisti mais de 20 vezes. Poxa, então eu recomendo É um aí. filme interessante, que é... Em português tem duas traduções, né? O Vento Será Tua Herança, ou O Vento Como Herança, que discute a relação entre religião e ciência. É um filme interessante, né? Na verdade, é um filme que está na... A temática está na moda porque ele discute a liberdade de expressão, Sim, liberdade de religiosa. pensamento, liberdade religiosa. Como é que é o nome? O Vento Será Tua Herança. O Ou O Vento Vento Certo. Como Herança, depende, porque o filme tem a versão original e tem o remake, que é uma coisa mais antiga, mais recente. Mas o filme original é melhor, né? Que é a década de 50, no final de 50, início de 60. Tem algum personagem da história, assim, que você gosta muito, admira muito? Se você pudesse, você seria? Ou se você pudesse falar alguma coisa com ele hoje, você diria? Sim, sim, Um, pers- um personagem da história, sei lá, um eu atleta, um acho o filósofo. Napoleão uma figura muito interessante, apagando a Sério? parte, acho. Mas tem umas coisas assim, umas tiradas, umas ideias, né? Como líder, né? Interessante. Não, sim, não quero ser Napoleão, não. Não digo assim, mas é uma pessoa que merece ser estudada. Que o Napoleão Bonaparte é uma figura emblemática, né? Mais recente, né? Pensar em... Falar em Jesus Cristo, não vou falar em... Mas Napoleão é uma figura que me ocorre. Se você não fosse hoje procurador, não estivesse nessa área do direito aí, teria alguma segunda opção? O que você seria se você não fosse hoje, não tivesse migrado para essa área do direito? Se você É, pensa em, sei lá, eu não tenho seria, assim essa... você seria alguma outra coisa? Na hora de você decidir a tua carreira profissional, teve alguma outra? Ficou em dúvida, pô, faço direito ou faço Eu pensei em fazer matemática, né? Meus amigos matemática? achavam que eu ia trabalhar com matemática. Porque Eu era você é muito bom com bom, os números. muito. Eu participei de Ai, que concursos e inveja. tal. Eu era bom de raciocínio e tal. Mas escolhi o direito, mas o direito tem a ver com matemática também. Por isso que tem essa... Depois é que eu me encantei com o direito. No início, no primeiro período, eu fiquei meio... Pensei até em desistir do direito. Sério? Viu, gente? Não desiste. Você desiste Meu no pai é que primeiro me período, você deixa de convenceu. ser Meu procurador. pai que me convenceu Você desistir no a- primeiro período, é. você pode deixar de ser Mas eu procurador de justiça. Aí. pensei seriamente em desistir, né? Meu pai pediu, vou ficar mais um semestre. Você não Porque achou chato? muito. Porque não o que aconteceu? Não, acontece o seguinte. Porque também novinho, né? Eu tinha 17, mas independente disso, eu dei azar, né, lá na UERJ, no primeiro ano, os professores, um que era muito bom, tinha morrido, aí tava a matéria sem professor, o outro era ruim, assim, na UERJ, isso. E aí eu falei, pai, tá muito ruim e tal. Aí ele Quero falou, sair não, disso. espera um semestre que você vai começar direito penal. E você vai adorar, se apaixonar. Me apaixonei. Tanto é que meu primeiro livro foi de direito penal, né? Escrevi com 19 anos meu primeiro livro. Sério, gente. Calma aí, você aí com 19 anos fica jogando Olha só, videogame o 2 dia anos. inteiro. Olha Você só, podia estar esteira vendo um livro. com 2 anos, eu 17 eu queria desistir, com 19 eu tinha escrito um livro. Aí. Mas aí me encantei. Aí fui embora. Galvão, como é que você acha? Posso chamar de Galvão, né? Ficar chamando de Claro. professor. Não. Como é que você acha que o seu trabalho hoje contribui para uma sociedade melhor, assim, diretamente para um Rio de Janeiro melhor, pensando aqui no nosso estado? Como é que o que você faz ali, o exercício da sua função contribui para um estado Mas melhor? aí, assim, eu vou entender a pergunta como sendo, e acho que é nesse sentido, né, que você está falando, em relação à função que eu Sua exerço. função, Então, exato. aí eu vou pegar a função e jogar em termos de instituição, né? Isso. E pensar o Ministério Público, né? O Ministério Público isso é uma coisa interessante, que eu aprendi a gostar do Ministério Público por causa do meu pai, que meu pai foi, né, do Ministério Público. E o Ministério Público, ele... quer dizer, as pessoas em geral acham que o Ministério Público... E era antigamente, né? Até... Nós estamos em 23, né? Até 35 anos atrás, exatamente 35 anos atrás, o Ministério Público era basicamente a parte criminal, né? Então já tinha a sua importância, que era apurar quem praticou o crime tal e tentar coibir e punir os culpados. Houve um homicídio, né? Então tem que ser...
investigado e tal. Trabalhava junto com a polícia. Mas essa face do Ministério Público, pensando na função que eu exerço, né, ela se tornou, acho que a parte menor, né? A parte maior nossa é a parte de defesa da sociedade. Então, no âmbito municipal, né, a parte de improbidade, fiscalizar como os prefeitos estão aplicando o dinheiro público, as câmaras municipais, né? Quer dizer, isso se replica no Estado e na União, né? Tem a parte de zelar pela saúde pública, né? Saber se os direitos sociais estão sendo respeitados. Então, você tem o leque de atuações ou de funções do Ministério Público em defesa da sociedade, na defesa da melhoria das condições de vida das pessoas, é muito grande, né? O espectro é muito grande. Então, assim, essa instituição, né, a qual eu pertenço há 30 e muitos anos, ela sabe, eu diria uma beleza, né, e uma importância, né, que foi atribuído pela Constituição. Quer dizer, a Constituição, o Constituinte, né, eleito pelo povo, resolveu ou entendeu que essa nova ordem que estava nascendo, desse Estado Democrático de Direito, precisava de uma instituição que zelasse, que não bastava a Constituição listar os direitos. Todo cidadão tem direito à saúde, direito a isso, direito àquilo, à educação, se não houvesse alguém que fiscalizasse isso tudo. E o órgão que fiscaliza isso tudo, o principal, é o Ministério Público. Então, assim, a função do Ministério Público a importância para a melhoria. A sua pergunta foi essa. Da sociedade. É total. Dentro desse quadro que foi desenhado lá em 88 com a Constituição. Né? Então, a Constituição nossa, que é analítica, extensa, né? Ela prevê, estabelece vários tipos de direito, mas para que ela funcione, uma das instituições que foi pensada para que isso funcionasse era o Ministério Público. Então, esse é o Ministério Público no qual eu entrei, né? Assim, que eu entrei em 91, né? A Constituição é de outubro, começou a valer mesmo em 89. Então, quando eu entrei no Ministério Público, ele estava começando a atuar, a funcionar nesse novo perfil que é de defesa da sociedade. Então, é interessante, é uma outra. Então, eu participei desde... Só pegar, me lembro uma coisa assim, por exemplo, né? Eu trabalhei muitos anos com adoção, né? Eu sempre gostei da parte social do Ministério Público. Criminal eu não gostava muito, não. Sempre gostei da parte social. Então, o Estatuto da Criança é de 90. Tudo bem, tem vários institutos lá, tem que ter conselho tutelar, tem que ter... Cadê isso? Então, eu participei da primeira eleição, né? Isso em todos os âmbitos. Depois cuidar do idoso, Estatuto do Idoso. Tudo bem, tá lá, tem o Estatuto. Tem. É a lei, é um papel. Mas quem é que vai fiscalizar os valer? asilos? Fiscalizamos todos os asilos do Rio de Janeiro. Todos os orfanatos do Rio de Janeiro. Todos. Isso é um Ministério Deve ter Público. visto coisas absurdas. Sim. Mas tem uma parte gratificante, que a adoção é uma coisa muito gratificante. É? Muito. Quando uma criança que é adotada é uma coisa assim emocionante. Uma sensação muito maior do que essa parte toda criminal. Isso não... Acho que o que pode resolver ou melhorar o mundo são coisas como a adoção. Gestos de amor, né? Total. De amor gratuito. É muito difícil, mas é muito bonito. O professor Quando Charbelli acontece. falou uma coisa aqui no último podcast sobre o espírito de sacrifício. Aham. E a adoção tem muito a ver com isso, né? Nós estamos numa fase de carência disso, né? Fase mais egoísta e pouco solidária, mas vamos torcer para esse Você tempo acredita passar. que o mundo pode melhorar? Ou você é aquele Acredito. cara assim, Não, fatalista? acredito, E daqui não. pra frente é só pra trás. Não. Acho que tem altos e baixos. Você acha que a nossa sociedade pode melhorar? Tudo. Tem momentos piores, se segue momentos melhores, depois vai piorar de novo. É cíclico, né? A gente está num momento não muito bom, mas com esperança de... E você é esperançoso por natureza? Sou. Acho que a vida existe da gente, né? Se a gente não for... A vida acho que perde muito, né? Acho que não... Tem que ter uma... Senão a gente sucumbe, né? Com certeza. Infelizmente. Então, já que você é tão assim, esperançoso, o que você diria hoje para os alunos matriculados hoje? Se você quiser até falar na câmera para eles poderem te ver. Para os alunos do curso de Direito, aqui da escola que você dirige, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para eles. Nesse momento, eu acredito também que a pandemia... E aí é uma pergunta agora também que me ocorreu. A pandemia modificou a forma de várias
vários profissionais atuarem, né, nos seus Aham. campos de trabalho. Qual foi o principal impacto, né, dos modelos de trabalho que a pandemia impôs na área assim, do direito? Bom, uma coisa que me ocorre assim é o que a pandemia, na verdade, ela acelerou um processo que era estar ligado a essa informatização, né, geral, né? Então, por exemplo, né, a questão do home office, né, que havia uma certa no campo de ensino a gente tem o EAD, né? Mas no campo lá do direito, né? O home office havia uma certa resistência. Então a pandemia obrigou, né? As pessoas a aceitarem o home office. Então, no nosso dia a dia, né? Audiências são virtuais, né? O sistema que eles chamam de híbrido, né? Então, você pode... Quem acha que comparecer lá fisicamente é importante, vai. Quem quiser fazer de casa. ou de outro lugar, pode fazer, né? Então, isso é fruto... Quer dizer, não que o home office ou a informatização geral não fosse acontecer, né? Aconteceu, por exemplo, antigamente, né? Quando nos meus primeiros 20 e tantos anos de carreira, os processos eram físicos, né? Você não tem a ver com a pandemia, tem a ver com a informatização, né? Então era um transtorno, uma certa Aquelas morosidade. pastas todas, com aqueles processos. Então tinha que vir um carro no meu escritório onde eu estava para trazer o processo. E hoje em dia não, o juiz despacha lá, automaticamente ele já abre para mim. É claro que, quer dizer, isso ia acontecer independentemente da pandemia, mas a pandemia acelerou. E venceu as resistências, né? Não tem mais como você... E isso não tem volta. A informatização é uma realidade, né? Tudo é virtual, tudo. Mas isso facilitou muito a vida. Né? Papel e... Fala aí pros seus alunos aqui do curso de Direito. Uma mensagem, alguma coisa que você queira dizer para eles. Enfim. Eu acho que a mensagem é um pouco aquilo que nós falamos no início, né? Que se o momento é difícil, é importante não esmorecer, né? E sempre se empenhar. Né? Acho que o empenho e o esforço, eles são ou serão sempre recompensados, né? Então, eu acho que Você falou no sucesso, né? Então vamos usar essa expressão, né? O sucesso na vida, ele depende do seu esforço, do seu empenho. Então, eu acho que você, aluno, que já conta aqui com o nosso curso, com toda essa disponibilidade, essa qualidade, se você se empenhar, você vai ser um vitorioso. Essa acho que é a mensagem assim, que me ocorre. Assim. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, muito legal. A gente fica muito feliz, Fiquei sabendo que é saxofonista, remador. É tudo amadorístico, né? Muito legal, muito obrigada. Você que está aí acompanhando o nosso podcast, não esquece de deixar aí, novamente, o seu joinha, deixar aí o seu comentário, indicar que preciso mandar um beijo para minha mãe. Minha mãe reclamou ontem comigo. Então, por favor. Que todo mundo falou de mãe. Eu mando para minha também. E eu não falei para minha mãe. Mãe, Dona Beth? Dona Beth, como é que é o nome da sua mãe? Lúcia. Dona Beth. Um beijo, Dona Lúcia. Dona Beth também. Parabéns. Parabéns. Vem para onde, São José?